a todos. Uma vez mais é um prazer muito grande estar convosco. Cumprimento todos os auditórios que nos escutam neste momento e veem. Cumprimentamos os ouvintes da RCS e todos aqueles que nos acompanham em qualquer sítio, em casa, em auditórios, onde for, através da Hope Channel. É bom no sábado reunirmos todos. É bom ouvirmos músicas inspiradoras. Acima de tudo, é bom sentirmos que podemos estar na presença de Deus. Esta manhã, o tema que nos une é o do poder do curador da fé. Supondo que a fé é um grande restaurador da saúde, recebam-na. Como é que nós podemos receber? Como é que estas coisas se entendem? É algo que preocupa a investigação médica. Devo dizer que há muita gente a investigar realmente se há alguma relação entre a fé e a cura. A fé e a possibilidade de nos sentirmos melhor fisicamente, espiritualmente, até emocionalmente. O que faz com que algumas interrogações nos façam ou ajudem a perceber que não é um assunto fácil. Não é fácil perceber se realmente a religião retarda o cancro ou não. Se é só o estilo de vida, se é a fé também. Como é que se mede isto? Também não é fácil saber qual é a vantagem de ir a uma igreja. Será que ir a uma igreja traz algum benefício? Em termos de saúde física, emocional, espiritual, acreditamos que sim. E como é que é a questão de medir o poder da oração? O que é que me garante que a tua oração é mais válida do que a minha? O que é que diz que a tua oração é mais forte e poderosa do que a minha? Não é possível medir estas coisas. Nem sequer às vezes quando tentamos medir os resultados de uma vida de fé, as coisas acontecem de uma forma tão linear. E vamos ver isso esta manhã. Sobretudo, aquela pergunta, é possível adiar a morte? Parece uma pergunta ainda mais difícil de responder. A verdade é que estes dois investigadores, o David Phillips e o Smith, da Universidade de Califórnia, estudaram este assunto em 3 episódios conhecidos. Um na festa do Yom Kippur. Outro foi na festa da Lua Nova e na festa das estações. E aquilo que eles verificaram foi que nas 2 semanas anteriores ao acontecimento, à festa, e na semana a seguir, a mortalidade diminuía. Ao princípio duvidaram, voltaram a insistir no estudo. 5 anos. E ao fim de 5 anos eles comprovaram que realmente a dedicação das mulheres, particularmente nas mulheres, para prepararem tudo para que aquela festa acontecesse com sucesso, a esperança de poderem estar presentes na festa e beneficiar da festa, a ideia de que os familiares todos se iam juntar para festejar, fazia com que a mortalidade reduzisse. E eles utilizam instrumentos importantes para nos dar a certeza que não foi uma coincidência. Nós hoje sabemos que realmente a saúde física e emocional dependem do nosso grau de fé, naquilo em que acreditamos ou não. E eu confesso-vos que fico muitas vezes preocupado com a forma como nós brincamos com a fé. Nós assumimos que temos uma fé, mas se aparece um jogo de futebol, a fé fica para trás. Nós assumimos que somos pessoas de fé, que a nossa prioridade é a igreja, mas se aparece alguma novela, alguma notícia, algum acontecimento, nós deixamos-lo para trás. Nós assumimos que a fé regula a vida das nossas famílias, mas a família, a determinada altura, torna-se mais importante que a nossa própria fé. Nós brincamos com a fé. E a fé é realmente uma coisa muito séria, não só em termos da nossa salvação, do nosso progresso espiritual, mas também da nossa saúde física, do nosso bem-estar. Com isto eu quero dizer-vos que a fé, sendo importante, continua a ser estudado e este assunto não se esgota, nem nunca se esgotará. E dou-vos alguns exemplos de estudos que têm acontecido e que revelam aquilo que eu estou a tentar dizer-vos. Por exemplo, em relação ao stress, um estudo feito nesta zona da Califórnia, com 7.000 pessoas, entre homens e mulheres, em que se avaliava
como é que as pessoas em stress reagiam em relação às finanças, à saúde e às preocupações do dia a dia. E todos os estudos dizem que as pessoas calmas, tranquilas, confiantes, com certezas num poder, têm menos stress nestas situações. Está estudado, está documentado. Um outro estudo que tem a ver, por exemplo, com a tensão arterial, envolveu uma comunidade de séniores numa universidade, a Universidade de Duke. E aquilo que eles chegaram à conclusão, para surpresa, é que aqueles que assistiam a serviços religiosos, que oravam e que liam a Bíblia, viam a sua pressão arterial, em especial a mínima, a diastólica, a reduzir cerca de 40%, sem qualquer medicação. Só o facto de alimentarem dentro deles a tranquilidade que resulta de uma vida entregue nos braços de alguém que nos pode ajudar. Um estudo, por exemplo, sobre a convalescença, na mesma universidade, a Universidade de Duke, foram verificar quanto tempo as pessoas, depois de serem sujeitas a uma intervenção cirúrgica, necessitavam para terem alta. E o que se verificou que foi que todas aquelas pessoas que frequentavam igrejas, liam e oravam, o mesmo modelo do anterior, da pressão arterial, tinham uma convalescença em 11 dias. Convalescença aqui entendida como alta hospitalar, alta médica em 11 dias. Os que não tinham fé, nem tinham nenhuma profissão religiosa, levavam 14, 15, 18, 19, 20, 21, parece uma lotaria, 25 dias. Está estudado, está documentado. E em relação à imunidade? Em relação à imunidade, sabe-se que todas as pessoas que têm um espírito de confiança e de certeza têm interleucina 6 muito mais baixa. Isto é um estudo que foi feito em 86, 89, 92. São pessoas que neste momento terão entre os 30 a 50 anos. E são pessoas que têm um risco muito menor de ter inflamação, que é um marcador precoce de doenças relacionadas com a diabetes, com o cancro, por exemplo. A interleucina 6 é um marcador fundamental e que nos permite estudar e medir essas coisas. E ela está mais baixa nas pessoas que têm uma fé séria religiosa. No que diz respeito ao estilo de vida, então é chocante a informação que se obtém. Todas as pessoas que têm uma profissão de fé, têm uma relação de fé forte, na família particularmente, o risco de suicídios é menor, de abuso de álcool, de drogas, comportamentos criminosos e divórcios e uma mais elevada satisfação matrimonial. Está documentado, não é blá blá. No que diz respeito à depressão, e só vos estou a dar exemplos de alguns estudos que já decorreram e outros que estão a acontecer. No que diz respeito à depressão, verificou-se nesta Universidade de Colômbia que todas as raparigas, todas as jovens, cuja mãe é crente, devota ou não, mas é crente, o risco de poderem vir a ter depressão era de 60%. Mas se elas jovens frequentassem a mesma igreja da mãe, esse risco reduzia para 74%, só pela experiência da fé. E entre os rapazes cujos pais são devotos, o risco é ainda mais baixo, 84%. Também está documentado este estudo. A verdade e a realidade é que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, vamos passar por sofrimento físico, mental, vamos passar por ele. Desde a queda, que nós temos isto como um estigma. Todos nós, em alguma altura da nossa vida, sofremos ou vamos sofrer. Como é que a fé é presente ou está presente nessas situações? Eu olho o caso de Jó. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, e de repente vê a sua vida virada de pernas para o ar, sem família, sem bens, sem nada, com 3 amigos que... Eu não posso dizer daqueles que querem distância, mas eram 3 amigos discutíveis, pelo menos na argumentação.
Deixem-me partilhar convosco algo que eu acho que é particularmente importante. Neste momento, nos Estados Unidos, a maior parte dos estudantes de medicina tem a possibilidade de fazer um pequeno curso, que dura alguns meses, de preparação para o aconselhamento em relação aos doentes. Nós não sabemos, normalmente, quando estou a dizer nós, estou a dizer toda a gente, inclusive os profissionais de saúde, nós não temos nenhuma formação para aprender a falar com as pessoas doentes. Não sabemos utilizar as palavras certas. Vamos visitar um doente, ele diz, hoje dá-me tanta cabeça. Eu sei o que é isso. Eu também costumo ter muito. E dá-me aquele pé. E a mim também. Estas são palavras preciosas para dizer a um doente. Há um curso para ensinar-nos a saber falar. E aqueles amigos de Jó nem tinham frequentado o curso, nem sabiam como falar e diziam aquilo que eles achavam que deviam dizer. E que nós hoje percebemos que ainda enterrava mais Jó no seu sofrimento mental. A verdade para mim é que Jó, apesar de ser um homem com fé, teve como consequência o quê? Sofrimento. E Paulo? Paulo por 3 vezes suplicou a Deus que lhe tirasse o espinho da carne. Qual foi a resposta que Deus lhe deu? Deu-lhe uma resposta para a sua completude espiritual. Disse-lhe assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na doença, neste caso, no teu espinho na carne. E Paulo confessava, porque quando estou fraco, então sou forte. E esta é que é a força da fé. E a pergunta que vos lanço esta manhã é essa. Quantos de vós, perante o sofrimento, seja qual ele for, perante as dificuldades, qual ela seja, é capaz de ter esta afirmação? Quando estou em baixo, é quando eu me sinto mais forte. Alguém diz que Satanás não incomoda aqueles que estão bem na vida. Não vão eles lembrar-se de Deus. Deixa-os estar bem. No fim de contas, a pergunta que nós muitas vezes temos que fazer é esta, e que se faz. E é por isso que eu começava por dizer, algumas pessoas brincam com a fé. Podemos viver como nos apetecer e ainda assim sermos saudáveis? Esta pergunta tem razão de ser, porque há muitas pessoas que acreditam que pela fé são capazes de viver porque não lhes vai acontecer nada. Não vale a pena pensar que comendo alarvemente, sendo sedentários até dizer chega, não bebendo água, preferindo refrigerantes, não fazendo exercício, tendo uma vida descuidada, basta depois chegar à igreja, ou fazer uma peregrinação, ou fazer uma autoflagelação para obter a seguir a cura para os seus problemas. Longe disso. Há quem até entenda que ir ao médico para tratar doenças é um sinal de fraqueza. Fraqueza. Com as minhas dores. Ir pedir ajuda a alguém é um sinal de fraqueza. Mas em algumas comunidades, as pessoas são acusadas disso. Todas as curas, imaginem esta afirmação, vêm de Deus. Todas as curas. Como é que elas vêm? E quando elas vêm? E quem é que a traz? É que é a nossa grande interrogação. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deixem-me teorizar ou filosofar um pouquinho acerca de fé. Fé é o firme fundamento. No fim de contas, nós estamos a falar de uma coisa que se chama substância, em que sub nos faz lembrar subterfúgios, subterrâneo, submarino, é qualquer coisa que está por baixo, está lá em baixo. E estância é a essência. Então, hoje entendemos que a fé é algo que constitui o alicerce, ou deveria constituir o alicerce das nossas vidas. A fé é o verdadeiro alicerce, realmente. E é a base, ou devia ser, a base das nossas esperanças. Não é que o clube tal ganhe, não é que o cantor tal encante, não é que blá, blá, blá. Toda a gente conhece a conversa. A base das nossas esperanças está onde?
E é isso que faz a fé ter razão de ser. Onde está a base das vossas esperanças? Quando nós somos confrontados com situações de vida desconcertantes, quando nós somos confrontados com a morte, com o sofrimento e com a dor, a pergunta é: onde está a substância? Onde estão os vossos alicerces? Onde estão as vossas bases? Onde está a vossa esperança? A fé é realmente, ou devia ser, a essência. É? Façam um exercício de consciência nas vossas vidas. Eu vejo auditórios cheios ao sábado. Onde estavam as pessoas durante a semana? A fé é que sustenta e apoia. Como é que nós escolhemos as prioridades? Como é que as nossas esperanças sobrevivem? Se há tanta coisa que fica para trás. Olhem para Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, tantos homens do passado, tantos homens do presente, que afirmam a sua fé pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. É porque a fé dá nas vistas também, porque ela representa um relacionamento com Deus. Fé não é uma coisa da boca para fora, não é uma presença no banco das igrejas, dos auditórios, onde quer que seja. Fé significa que há um relacionamento. E um relacionamento com Deus tem que dar nas vistas, deem por onde quiserem. Tem que dar nas vistas. Tem que fazer diferença. As pessoas optam pelas orgias das festas. As pessoas optam por coisas que às vezes nem dá para acreditar. Quando a fé manifesta-se na forma como eu amo, como eu respeito, como eu me relaciono, como eu trabalho, como faço as coisas, como sorrio, como abraço, como cumprimento. A fé serve para triunfar e serve também para ultrapassar. Ultrapassar o quê? As nossas limitações. Porque fé é confiar em Deus, crendo que Ele nos ama e que sabe o que é bom para nós. É dizer assim: ó Pai, Tu dizes-me que eu devo beber água. Eu gosto tanto de refrigerantes. Fé significa pensar, interiorizar e dizer: eu vou-te dar uma oportunidade, Pai, de provar que tens razão. Eu vou mudar. E eu assumo esse compromisso, já. Podíamos falar da alimentação, podíamos falar do exercício, podíamos falar do tempo que nós dedicamos para estar com Deus. Podíamos falar do tempo que nós gastamos, entre aspas, para ler e perceber o que é que Deus quer de cada um de nós. Fé é saber o que é que Deus quer de nós, presumindo que Ele de nós quer o melhor. A fé renova a minha esperança cada dia ao despertar. Se eu o faço de joelhos, se eu o faço pensando: ó Deus, cuida da minha vida hoje. Hebreus 11 tem uma descrição magnífica, como sabem, de heróis da fé, mas também uma descrição impressionante de contradições. Veja o caso de Abel. Abel é dito que ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era quê? Justo. Abel, pela fé, provou, mostrou que era um homem justo. O que é que a fé lhe trouxe? A morte. Deus deu testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé de Abel, o que é que lhe valeu? A morte. Quando nós olhamos para um outro homem que é Enoque, o que é que nós vemos? E isto deixa interrogações às pessoas. Que é, se Abel, pela fé, morreu, e Enoque, pela fé, o que é que aconteceu? Foi trasladado. Então, como se entende isto? E a questão que se põe é uma questão eterna. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte.
e não foi achado porque Deus o trasladara. Duas situações que nos questionam. Antes da sua translação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus, também Abel. Ora bolas, o que é que Enoque tem de diferente de Abel? Os dois alcançaram testemunho, os dois foram ditos que eram justos, mas na prática, Enoque confiou nele e viveu. Abel confiou nele e morreu. Parece uma contradição. E é, claramente que é. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. 120 anos. A ouvir injúrias, a ser gozado, sempre no mesmo lugar, e ainda por cima, não chovia. Nem sequer havia um pinguinho para dizer, vocês veem, é isto. Nada. Obediente Noé seguiu as instruções de Deus. O que é isto? Fé. Confiança total. Mas pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Oh, então, e saiu ainda por cima sem saber para onde ia. Quer dizer, a um é dito fica e o outro dito é vai. Curiosamente, aos dois é dito vão para o vazio. Um fica a construir uma coisa que não sabes para que é que serve, porque nunca viste isso, e o outro é dito, vai para um sítio que eu te hei de indicar. Vai, larga tudo. Quantos são capazes de fazer? É uma pergunta também que se faz tantas vezes. Quantos é que seriam capazes de tomar uma posição dessas? Nós não somos capazes de abandonar o beabá, às vezes, das nossas vidas e dos nossos compromissos, das nossas prioridades. Abel, pela fé, morreu. Enoque, pela fé, viveu. Noé, pela fé, ficou. Abraão, pela fé, partiu. Resultados diferentes do ato de confiança em Deus e da fé. Deus, ainda por cima, diz a Abraão uma coisa que é: vais ter um filho. E quando esse filho é crescido o suficiente, ele diz: imola-o. Pela fé, Abraão encontrou a resposta para o sacrifício do seu filho. A mesma fé que pode levar cada um de nós a encontrar resposta para as suas dores, para as suas angústias e inquietações. É que Jesus morreu. Quantos é que têm fé para acreditar nisto, a ponto de os levar a fazer modificações? José é um homem que eu aprecio tanto. Aliás, os dois homens que vou falar a seguir eu aprecio tanto. José é um homem extraordinário e que pela fé recebeu o quê? As honrarias de ser o primeiro entre os primeiros, num reino de pagãos. Foi honrado, ficou no topo e foi o topo dos pensamentos e das conversas da época. Em contrapartida, Moisés, homem notável, com uma fé extraordinária, com uma coragem determinante. O que é que aconteceu à fé de Abraão? Abandona os palácios, vai para o deserto, toma conta de animais, para depois tomar conta de outros animais mais perigosos, que era o povo de Israel. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Porque no fim de contas é isto que nós estamos a falar. Nós estamos de passagem, é por um pouco de tempo, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quando nós olhamos para a vida de José no topo e a vida de Moisés em baixo, no que diz respeito às coisas do mundo, nós perguntamos se a fé é realmente uma coisa que nos deve mexer. E a resposta sempre é esta. A fé tem que ser, para ser verdadeira, uma confiança inabalável em Deus. Ainda por cima, que tem que ser visível. Nós podemos estar tristes, com um problema de saúde, ou contentes porque a nossa saúde corre bem. Nós podemos estar bem porque recebemos uma prenda boa,
ou porque alguém nos cobrou impostos aquilo que tínhamos ganho. Nós podemos estar contentes porque financeiramente estamos bem ou financeiramente estamos aflitos porque temos hipotecas para pagar. Nós podemos estar muito bem nos nossos relacionamentos, mas estar também em vias de um casamento desfeito. Nós podemos estar confiantes em Deus ou então ter uma atitude de olhar para o lado. Seja qual for a nossa atitude hoje, aquilo que temos que ter a certeza é que a fé não depende do que acontece ao nosso redor. Eu lembro-me de uma frase engraçada de um filme, o filme Ben-Hur, em que se dizia: lutem, lutem, lutem até que os cordeiros se tornem como leões. A fé não depende daquilo que está à nossa volta. A fé depende daquilo que vai dentro de nós. Eles confiaram em Deus. E por confiaram em Deus, interiorizaram essa fé, eles foram vencedores. Quantos de vocês são vencedores? Quantos de vocês estão a escrever história? Quantos de vocês estão a deixar história? Quantos de vocês conseguiram, ou quantos de vós conseguiram levar alguém ao sítio certo? Ou a vida que tem é uma mesmice costumeira que vos leva a nunca sair do mesmo lugar onde estão. São lugares dentro de uma igreja, de um auditório, de um sítio qualquer. Fé é confiar em Deus, porque dá força nas fraquezas, esperança na depressão e orientação na dúvida. Fé é confiar em Deus, porque dá alegria na tristeza, paz na ansiedade, sabedoria na ignorância e, sobretudo, coragem no medo. O medo de assumir coisas, o medo de fazer coisas diferentes, o medo de ser diferente. Só a fé que nos ajuda a ultrapassar isso. Mas a fé é séria, claro. A fé é positiva em todas as circunstâncias da vida, é-nos dito, porque gera confiança naquele que não conhece a derrota. Imaginem que o nosso corpo liberta endorfinas, que são aquelas substâncias milagrosas que nos dão prazer, que nos dão felicidade, que nos ajudam a dormir, que nos ajudam a meter sob pressão. E estes fatores têm uma relação muito forte com a fé. Eu lembro-me de Paulo na cadeia a cantar e provavelmente a plenos pulmões. E ouço às vezes as pessoas cantar nos nossos auditórios como se estivessem no enterro. São outras coisas, é como é que nós vivemos e sentimos a fé. Ela faz-me mover montanhas, sabemos todos isso, mas move a nossa montanha interior. A fé tem uma fonte, não aparece por acaso, não é uma coisa que nós interiorizamos, fazemos exercícios de autoavaliação, não. A fé tem uma fonte. E eu lembro-me sempre que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que vale a pena fazer aquilo que Ele diz para fazer e que é o galardoador dos que o buscam. Deus é a fonte. Não há volta a dar a este assunto. E como fonte, nós temos que o procurar. E repetindo uma ideia que já foi transmitida esta manhã, um relacionamento de confiança é aquilo que se pede às pessoas. Confiam ou não confiam? Qual é o vosso sentido crítico das coisas? Emoções positivas. Quem tem emoções positivas? Com essa cara tão séria que todos tendes, não vão longe. A emoção positiva põe sempre um sorriso dentro de nós. Aqui. É engraçado que estudos sobre emoções positivas fazem-nos acreditar, fazem-nos crer que realmente um espírito elevado, virado para o ar, e ar, quando falo ar, falo no céu, ajuda-nos a ultrapassar. Eu lembro-me ainda ontem de uma senhora que me contactou no final da nossa palestra de ontem e me dizia: eu tenho tantos problemas de saúde, mas vivo com uma alegria imensa. E vivo realmente, porque eu olho para ela tão tortinha, mas anda sempre a rir.
Dá vontade de estar com ela. Quantos de nós acordamos de manhã e pensamos em beber um copo de água? Emoções positivas. Quantos de nós olhamos para nossas geleiras, para os nossos menus e vemos alegria e cor nas nossas geleiras, nos nossos menus e nos nossos pratos? Quantos de nós vivemos felicidade e satisfação? É curiosamente, nesta Universidade do Kansas, mediu-se o grau de felicidade e satisfação das pessoas. E imaginem, foram descobrir uma coisa que parece que ninguém sabia, que as pessoas mais felizes e as pessoas mais satisfeitas eram aqueles que liam a Bíblia e oravam todos os dias. Uau! Que novidade! Não sabíamos isso! Mas nós, como vivemos num ambiente muito racionalista, muito científico, números, por favor. Eu quero números. Números que digam que é verdade, sim, senhor. A doutora Carol Reef, que é uma investigadora, psicóloga, diz que está a emergir uma ciência que diz que uma atitude positiva não é apenas um estado de espírito. É mais do que um estado de espírito, é mais do que sorrir só. É também uma ligação com o que está a acontecer no cérebro e no corpo. Falámos várias vezes, estas noites, a relação íntima que há entre o cérebro e o corpo. E esta investigadora diz que há coisas que estão a surgir. Eu suponho que ela vai ter grandes surpresas. Para já, ela descobriu que o grau de inflamação, que é um marcador do tumor, do cancro, que as hormonas do stress, que são responsáveis pelo nosso envelhecimento precoce, e que o risco cardiovascular que resulta dos nossos erros ou não erros alimentares, são muito menores naquelas pessoas que realmente têm uma mente forte num corpo são. Estes dois homens são talvez dos investigadores que neste momento mais estudos têm em relação ao efeito da fé e da saúde. Mas os dois estão claramente de costas voltadas um para o outro. Porque enquanto o Sloan diz que é uma brincadeira esta de andar a dizer que a fé melhora o comportamento na saúde, o outro, o Cunning, diz que não. A fé é muito importante na nossa saúde. E dos estudos desenvolvidos por eles e uns tantos outros mais investigadores, houve uma equipe médica, que, sob a direção desta senhora, Linda Powell, desenvolveu um resumo de todos. Havia 153 grandes estudos sobre a relação entre a fé e a cura. E esta equipe de investigadores reuniu todos esses estudos e chegaram a uma conclusão muito interessante. Eles dizem que a fé oferece conforto em momentos de doença. Fantástico. Mas, se estavam à espera que a fé retardasse o avanço do cancro, não. A fé não retarda o avanço do cancro. Portanto, aquela ideia de que se eu orar muito, de que se eu fizer muitas coisas, eu vou ter saúde, esqueçam. Os estudos não vão nesse sentido. E também que a fé não melhora a recuperação de uma doença grave. E eu pensava que sim. Eu ou todos vós? Todos nós pensamos que Deus, que tem o poder, vai-me curar, de certeza. Os estudos dizem que a fé não melhora a recuperação. O que realmente é o grande enfoque é este. A fé oferece conforto em momentos de doença. E os resultados que eles têm são estes. Pessoas que vão regularmente à igreja têm menos 25% de mortalidade. Não quer dizer que não morram. Não quer dizer que não tenham doenças. Infelizmente, todos vamos ter, todos vamos morrer. Mas a redução em 25% é significativa. E mais, 42,3% reconhecem que a fé é o fator que mais ajuda a fazer face à sua doença. Perante a doença, a minha fé, a minha esperança, ajuda-me a superar melhor essa mesma dor. Neste estudo sobre a mortalidade, verificaram que pessoas que frequentavam cultos religiosos tinham menos 36% de probabilidade de morrer durante um período que durava até 5 anos.
em geral. Quando se corrigiram alguns vieses como estes, a capacidade física, o consumo do álcool, o peso, o estado civil, o tabagismo, problemas de equilíbrio, quando se corrigiu esta amostra com estes valores, então verificou-se que mesmo assim, o facto de frequentar um culto religioso, ter uma fé poderosa, ainda assim era 24% superior àqueles que não tinham fé nenhuma. Quase que dá vontade de dizer, vale a pena ter fé, porque ela traz-nos bem-estar. Traz um bem-estar muito grande, certamente. E há muitas pessoas que invocam a ideia de que não têm fé suficiente. E é dito que nós temos mais fé do que aquilo que imaginamos. Não a pomos à prática. Todos nós fomos dotados com fé, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. Todos fomos dotados com fé. Não a pomos em prática. E esse é que é o problema. Porque a fé é um dom que Deus nos dá. E à medida que as verdades da Bíblia enchem a nossa mente, quais são as verdades que devem encher a nossa mente? As verdades da Bíblia. Então a nossa fé aumenta rapidamente. Não é flash, não é vida 7, não é a máxima, estou a ver se me lembro do nome de revistas e coisas assim. Não é isso, é o que enche o nosso pensamento. Se for realmente o que vem do céu, a nossa fé aumenta rapidamente. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Dizemos a esta altura, e são frases feitas, palavras soltas, já sabemos isso de cor. Pois, e esse é o problema, é que nós sabemos isto de cor. E quando se põe uma pergunta como esta, eu não vou fazer nenhum apelo, fiquem descansados. Só vos vou dizer que, quando somos confrontados com perguntas destas, para as pessoas que palmilham os corredores das igrejas, é fácil perceber o que ali está dito. Mas quem nunca foi a uma igreja, o que é isso de abrir o coração a Deus? Isto parece língua estrangeira. O que é abrir o coração a Deus? O que é isso de receber o seu poder? É que, para nós que estamos cá dentro, isto parece elementar. E por ser tão elementar, esquecemos de abrir o coração. Para nós que estamos aqui dentro, é tão fácil receber o seu poder hoje. Fechamos os olhos, dobramos as nossas cabeças, dizendo, oh Deus, enche-nos do poder. E confiando ou não confiando, podemos recebê-lo. Mas o que é isso para alguém que não sabe o que é? Quantos é que têm fome da alma? Quantos é que acordam com este desejo, quase da primeira coisa a seguir ao copo d'água? É, oh Deus, deixa-me rever o que é que eu mais gosto. Qual foi o último verso que eu estudei, que eu tentei decorar? Como é que eu encho a minha cabeça? Onde é que pus as chaves do carro? Onde é que deixei os óculos? Onde é que pus a mala? Miúdos, vocês já estão prontos? Andem, despachem, temos que ir para a escola. Onde é que está a fome da alma para, a meio do trabalho, à tarde, à noite, procurarmos quem pode encher a nossa mente? É que realmente, quem quer ser consolado, para ser consolado, tem que procurar quem lhe possa dar o consolo. Ponha a sua vida em suas mãos. Tão fácil para mim perceber o que isto quer dizer. E para as pessoas lá de fora, o que é isso de pôr a sua vida, a minha vida, nas mãos de Deus? Prezados amigos, acreditem ou não acreditem, enquanto não interiorizarem diariamente o Todo-Poderoso nas vossas vidas, nunca a vossa fé será firme. Nunca no momento em que tiverem que escolher o que é prioritário e não é, saberão qual é a resposta certa. Não se preocupem com nada mais que não seja receber a palavra que sai da boca de Deus. Para isso é preciso procurá-la, encontrá-la e interiorizá-la, uma vez mais o digo. Quando Deus nos entregou um pacote de saúde para podermos usar, uma escritora, a minha escritora preferida,
diz isto: quando fazemos tudo o que podemos da nossa parte para termos saúde, então podemos esperar que venham os resultados benéficos e podemos então pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde. Quando fazemos tudo o que podemos. Estão a fazer isso? Façam, por favor, um exercício à vossa consciência e perguntem-se a vós próprios e respondam honestamente se estão a fazer realmente tudo o que podem. Tens vivido uma vida infeliz, tens sofrido tanta dor e estás sem direção. Teus problemas te envolvem, pareces sufocar a esperança. Hoje eu posso te contar. Há um poder, há uma luz que jamais se apaga, não podes duvidar. Há um amor transformador, é Jesus Cristo que morreu em teu lugar. Sentes culpa em teu coração, tão distante no Senhor, não queres mais perdão, mas o sangue que Cristo derramou por ti na cruz te liberta do pecado e te dá redenção. Há um poder, há uma luz que jamais se apaga, não podes duvidar. Há um amor transformador, é Jesus Cristo que morreu em teu lugar. Não podes rejeitar tão grande amor por ti. Ele não te deixará e te fará um vencedor. Há um poder, há uma luz que jamais se apaga, não podes duvidar. Há um amor transformador, é Jesus Cristo que morreu em teu lugar. Há um poder, há uma luz que jamais se apaga, não podes duvidar. Há um amor transformador, é Jesus Cristo que morreu em teu lugar. É Jesus Cristo morreu para te salvar.
Obrigado, Pai, porque morreste por nós. Obrigado, Pai, porque permites o poder transformador nas nossas vidas. Obrigado, sobretudo, pela certeza da salvação. Em nome de Jesus. Amém.